boa noite com Jesus. O Senhor continue nos abençoando e hoje, pela graça, misericórdia de Deus, nós estamos iniciando uma nova programação chamada Fé é a Nossa Vitória. E nesta programação, meus irmãos, o objetivo dela é aumentar a sua fé para a cura divina e libertação. São mensagens que visam estimular a nossa fé para que então possamos alcançar e tomar posse de todas as promessas que Deus tem deixado para nós nesses últimos dias. O profeta de Deus para esta era, ele enfatizou muito para nós que aqueles sinais seguiriam aos que creem. Marcos 16. E nós sabemos que isto opera hoje na igreja também, e é sobre isso que nós vamos falar nesta programação, que vai ao ar toda sexta-feira às 19 horas. Todas as sextas-feiras às 19 horas, esta programação Fé é a Nossa Vitória vai ao ar para te ajudar a aumentar a sua fé e através disso você receber a sua cura, a sua libertação. E hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 4, do verso 19 ao verso 20. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amado Pai Celestial, abençoa, Senhor, a Tua palavra nesta noite, que possamos, ó Deus, alcançar o propósito desta programação, que é a cura divina e a libertação, e que através da Tua palavra, Senhor, possamos ser libertos, possamos ser curados e alcançar aquilo que nós necessitamos para continuar nesta jornada aqui nesta terra. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abraão. Nós não temos como falar de fé sem falar de Abraão. Abraão, ele fez tudo pela fé. Ele peregrinou em uma terra estranha, mesmo sabendo, mesmo sem saber para onde estava indo. A única coisa foi que Deus disse: sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele saiu sobre a promessa de Deus, sobre a palavra de Deus. Abraão teve que crer naquilo que Deus disse. Deus ama a obediência. Você nunca vai alcançar nada de Deus se você não obedecer à palavra de Deus. Agora, Deus não quer apenas uma obediência parcial, que você apenas obedeça a Ele pela metade. Não. Muitas vezes nós não alcançamos o que nós necessitamos porque nós fazemos as coisas pela metade. Nós cremos pela metade. Mas Abraão não foi assim. E Abraão é o nosso pai da fé, é o exemplo de fé que devemos seguir. E Abraão saiu ouvindo a voz de Deus que disse: sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele saiu sobre a palavra de Deus. Ele não sabia o que viria. Abraão não sabia o que o esperava. Mas ele sabia que aquele que mandou ele sair cuidaria dele durante a jornada. Oh, meus amados irmãos, quando Deus diz uma coisa, Ele vai sustentar aquilo. Deus sustentou Abraão em toda a sua jornada. Abraão não precisou se preocupar como que seria o futuro. Agora, vamos observar. Apesar de Abraão ter saído em obediência à voz de Deus, as coisas não foram fáceis para Abraão. Não. Abraão não teve uma vida fácil, ele teve que peregrinar por uma terra, ele teve que andar pelo deserto, cavar poços, ele teve que passar por dificuldade, por lutas. Não significa que porque temos a palavra de Deus,
porque Deus nos dá as suas promessas que as coisas serão fáceis para nós. Não, mas nós temos que nos colocar em ação. E para isso Deus nos deu uma arma, a mesma arma que Ele deu a Abraão. Qual foi a arma que Deus deu para Abraão para que ele pudesse se firmar? Foi sua palavra. Foi o sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Mas ele fez aquilo pela fé, não fez aquilo por um plano. Muitas vezes nós fazemos planos humanos. Não foi o caso de Abraão. Abraão não se assentou um dia e disse: pai, vou embora, como fez o filho pródigo. Pai, me dá a minha riqueza, porque de agora em diante eu vou embora. E ele foi e gastou com as meretrizes e gastou no mundo. E depois Deus foi lá e teve que puxá-lo de volta, porque ele não estava na vontade perfeita de Deus. E por isso ele pagou o preço. Era um plano humano. Planos humanos falham. Planos humanos não funcionam. Mas Abraão não saiu sobre uma vontade dele, não saiu sobre um plano dele, ele saiu sobre uma ordem de Deus. Ele fez aquilo pela fé, ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. A única coisa que ele sabia era que Deus tinha dito para ele: sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando esta terra. E ele saiu sobre a palavra de Deus, e ele saiu com fé em Deus. Oh, como que nós podemos hoje usar isso ao nosso favor? Ser obediente a Deus. Deus ama a obediência. Então, nesta primeira programação, vamos fixar este primeiro ponto. Deus ama a obediência. Você não vai conseguir alcançar nada de Deus se você não for obediente, se você não obedecer a Deus. Agora, nós temos um outro ponto. A fé de Abraão realizou o milagre no ventre de Sara. É isso mesmo. A fé de Abraão realizou o milagre no ventre de Sara. Pela fé, Abraão, onde nós lemos no versículo 19 do capítulo 4 de Romanos, diz assim: e não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A fé de Abraão realizou o milagre no ventre de Sara. Exatamente. O profeta de Deus diz na mensagem Crendo em Deus assim, parágrafo 107, portanto, esta é a razão. A oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão Cristo nos deu a autoridade. Cristo nos dá a autoridade com seu nome ao sermos cristãos. A arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Qual é a arma mais poderosa que o mundo já conheceu? É o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, o nome do Senhor Jesus Cristo é a arma mais poderosa que Deus deu para os seus filhos. Nós temos a autoridade de Cristo, e a autoridade de Cristo é a autoridade da palavra, porque Cristo é a palavra. E Cristo nos deu autoridade. A oração, ela mesmo muda tudo. A oração, ela muda tudo, irmãos. Se você fizer a oração da fé salvará o doente. Nós vamos fazer daqui a pouco, no final desta programação, a oração da fé. E você creia de todo o seu coração
Deus não nos deixou abandonado neste mundo, mas pelo contrário, Deus proveu tudo aquilo que nós precisamos através da sua palavra. Mas nós devemos fazer como Abraão. Abraão não atentou, quer dizer, ele não olhou, ele não enfraqueceu porque ele não olhou para a sua condição, ele não olhou para a sua circunstância, ele olhou para além da sua circunstância. Muitas vezes nós ficamos nos atentando à circunstância, nos atentando para ver como seria, nos atentando, nos perguntando como seria, como vai ser, mas Deus não quer isso. Deus quer que nós oramos com a oração da fé. O profeta chega a dizer que a oração, ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. Após a morte ser decretada, um homem, ele orou. Deus disse ao profeta, volte e lhe diga que eu ouvi. Veja, aí a oração, fique firme. Fique firme. Porque Deus nos deu autoridade em seu nome. Quando as lutas vierem, você pode usar a autoridade do nome de Jesus. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, mal algum sucederá. Em meu nome. Qual é este nome? É a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é a forma de fazer Satanás tremer diante da nossa oração? Qual que é a forma de fazer Satanás tremer diante da nossa oração? Escute só isso. Eu sei disto. Veja, o profeta dizendo, ouçam agora, eu sei disto agora. Abraão, um homem velho, eu vou me apressar, um velho agora com idade bem avançada, 100 anos de idade, Deus já lhe tinha dado este filho cerca de 16 ou 17 anos depois, ou talvez 118, 20 anos de idade. Ele disse, agora leve-o para cima e destrua-o. Leve-o para cima e destrua-o. Depois dele esperar 25 anos, depois de não enfraquecer na fé, depois de não se atentar para o seu corpo amortecido, nem se atentar para o amortecimento do ventre de Sara, depois de não duvidar da promessa, de não ser incrédulo, depois de tudo isso, Deus vem e diz para Abraão, Abraão, eu quero que você me devolva a promessa para mim. Eu quero que você me devolva a bênção que eu te dei. Irmãos, Jó lá no passado, Deus já tinha repetido esse quadro com Jó. E Jó, através da revelação de Deus, ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Todo cristão verdadeiro está apoiado nisto, está apoiado a sua fé nisto. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo é Deus, eu deposito a minha vida para Deus. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quanto mais a circunstância ficava difícil, quanto mais os problemas vinham sobre Abraão, Abraão tinha esta fé vitoriosa. E nesta noite, Cristo convida você também a ter uma fé vitoriosa, a fazer a oração da fé e tirar todos os demônios do inferno da frente, toda a dúvida. Porque o que atrapalha é a incredulidade. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. A raiz de todo mal, o maior pecado que existe não é beber, não é fumar, não é prostituir. Isso é atributo do pecado. O pecado é incredulidade. Muitas vezes sabe que está na Bíblia, sabe que está escrito na palavra, mas é incrédulo.
não pode crer, não pode tomar a palavra. Aquilo foi para os dias de Abraão, aquilo foi para os dias de Jó, aquilo foi para os dias dos apóstolos. Hoje nós temos médicos, hoje nós temos isso, aquilo. Não, meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não fracassou, mas ele confiou. Abraão não titubeou. Ele era com Deus. Ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Quando você crê de verdade, Jesus disse: as minhas palavras estarão em vós. Pedireis tudo o que quiseres, se vocês permanecerem em mim. Sim, lance fora toda a incredulidade. Ele era um com Deus. Abraão e Deus. Você também é uma parte de Deus. Você também tem uma parte de Deus em você. Foi assim que Abraão creu. Não foi uma fé mental, não foi algo do próprio Abraão, mas algo de Deus. Ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. E você também tem uma parte de Deus, porque você crê. Ouça o versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Não tinha nem mesmo esperança para isso. Entretanto, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que foi dito, assim será a sua descendência. Verso 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Agora, se o seu pai Abraão, do qual você é filho, do qual nós somos filhos, através de Cristo, não atentou para o seu próprio corpo quando estava morto, o qual seu corpo que está vivo, e qual seu corpo que está vivo esta manhã, vem o que eu quero dizer, e aquilo foi antes de Cristo vir, aquilo foi antes de qualquer pacto ser feito, aquilo foi antes da grande nuvem de testemunha ter seguido, antes do Espírito Santo vir, e Abraão creu em Deus, não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo, para o seu próprio corpo, não atente para a sua enfermidade. Atente para o que Deus disse. Não atente para a sua enfermidade. Atente para o que Deus disse. Quando Deus diz alguma coisa, você segura naquilo. Não olhe para os seus sentimentos. Não olhe para os seus sentimentos. Não, mas olhe para a palavra, como Abraão fez. Abraão passou dificuldade, Abraão apostatou, foi para o deserto e sua esposa quase foi tomada dele, mas nenhuma das provas, nenhuma das dificuldades que Abraão passou afastou Abraão de Deus, tirou a fé de Abraão. E nesta noite, nenhuma enfermidade, nenhum problema, nenhuma luta pode te tirar de Deus. Mas você nesta noite, você pode declarar, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, diante de Tua palavra, e assim como Abraão não enfraqueceu na fé, assim como Abraão não atentou, assim como Abraão não duvidou, ó Deus, eu também quero ser fortificado na fé, eu quero estar certíssimo, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus que move céus e terra em favor dos seus filhos, que o Senhor não nos desampara nunca, nunca. Abraão, um homem velho, e ele não titubeou na promessa de Deus, ele tinha uma parte de Deus em si. Ó Deus amado, nós vamos agora orar a oração da fé. Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra é o suficiente, Senhor, para curar. A Tua palavra é o suficiente, Senhor, para perdoar. Tem pessoas que têm doença nas almas, Senhor, estão com depressões, estão angustiadas, estão com crise de choro, crise de ansiedade, mas não tem nenhuma
crise que o Senhor não possa tirar, não tem nenhuma tempestade que o Senhor não pode acalmar. Ó Deus, se tem alguma vida agora que está como aquele barquinho na tempestade, sendo jogado para lá e para cá, que às vezes, Senhor, tem um coração apertado, mas Deus não se rendeu à incredulidade. Eles sabem que tem um Deus, eles sabem que estão na mão de um Deus, e este Deus Todo-Poderoso pode falar e o mar se aquietar, pode falar e a enfermidade ir embora. Senhor, que ao ouvir esta mensagem, que a fé dessas pessoas, Senhor, possa ser alcançada. Ó Deus, o que nós queremos é apenas aquilo que o teu profeta falou. O Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos nesta mensagem, nós cremos neste poder de cura divina, nós cremos no poder da libertação através da palavra, porque a fé é a nossa vitória. Pai Celestial, por isso oramos juntos aqui nesta hora. Cada um, Senhor, que possa, ao final desta oração, poder sair testemunhando, poder sair com uma paz no coração, dizendo: obrigado, Senhor, eu quero ser como Abraão, que não enfraqueceu na fé, não se atentou para o seu próprio corpo amortecido, nem para o ventre de Sara, que também estava morto. E não duvidou das tuas promessas, Senhor, mas afastou a incredulidade e foi fortificado na fé. Pai, sela esta mensagem no coração de cada um e que cada um possa receber aquilo que precisa e necessita, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.